Nos campos atrás de mim, em 3 de julho de 1866, foi travada uma das maiores batalhas que a humanidade já tinha visto até aquele momento. Foi uma batalha entre dois impérios, um moribundo, o austríaco, e uma estrela nascente, a Prússia, que em pouco tempo, derrotando os franceses, se tornaria a maior potência continental da Europa. Nesses campos tranquilos também se viu a nova tecnologia. Os prussianos, de fato armados com o Dreiser de retrocarga, deram uma demonstração ao mundo inteiro da nova tecnologia e tática militar. Essa batalha é a Batalha de Königgrätz. Em vez de ir diretamente contar para vocês talvez as causas e o desenrolar da batalha e atribuir sua vitória à superioridade do poder de fogo do rifle Dreiser, prefiro analisar um pouco mais profundamente essa situação. Pois o fato de o rifle prussiano, o Dreiser, ser de retrocarga não é suficiente para explicar exatamente como os exércitos mudaram. E por que, depois da Batalha de Königgrätz, todos vão se armar com armas de retrocarga. Não era apenas uma questão de rapidez no disparo. O século XIX, de certo modo, começa apenas em 1815, com o fim do longo período da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas. A nova configuração da Europa, após o Congresso de Viena, será o novo palco onde as várias lutas, especialmente as nacionalistas, irão acontecer. Os exércitos e os comandantes militares daquela época eram aqueles que haviam saído dessas guerras napoleônicas. Guerras napoleônicas que tinham visto muitas mudanças táticas, mas não necessariamente tecnológicas. O típico soldado das guerras napoleônicas usava de fato a mesma arma que vinha sendo utilizada há quase 150 anos, o mosquete de pederneira de cano liso. Já vimos um tipo de arma desse gênero no canal, caso queiram se aprofundar. O que mudou muito nesses mais de 100 anos de uso desse tipo de arma foi a sua tática. Os exércitos napoleônicos, porém, eram muito diferentes dos exércitos, por exemplo, do início do século XVIII, mesmo usando, de certa forma, as mesmas armas. O gênio de Napoleão e de outros grandes pensadores militares as estruturaria de modo diferente. Serão exércitos muito mais numerosos e serão exércitos que, por exemplo, em particular Napoleão, atacarão com baioneta de forma muito agressiva. Espero que os estudiosos da era napoleônica não se aborreçam comigo. Mas não foram tantas as vezes em que uma coluna de assalto de vários batalhões franceses foi parada pelo poder de fogo e seus exércitos populares e de massa exigiam, de certo modo, táticas de massa. E o general francês foi o primeiro, de fato, a reconhecer e aproveitar isso. E isso também explica por que o raiamento, que era algo bem conhecido, não foi adotado em massa naquela época. Havia de fato muitas armas raiadas e também unidades de infantaria leve que usavam armas raiadas. No entanto, devido à natureza da arma, o processo de recarregar essas armas raiadas era particularmente longo e trabalhoso em comparação com as de cano liso. O problema técnico prático é que tenho uma bala que preciso inserir no cano pela frente, na arma de antecarga, mas que ao sair precisa aderir ao raiamento. É um problema muito mais difícil do que parece. E as várias soluções que foram adotadas eram eficazes para fazer a bala aderir ao sair, garantindo precisão, mas todos esses métodos eram particularmente lentos na recarga. Nos exércitos de massa, em que se partia para o ataque à baioneta, a vantagem do cano liso e sua maior rapidez de disparo em relação ao cano raiado ainda era preponderante. Assim, o mosquete de cano liso seguia como arma principal dos exércitos, exceto para alguns poucos destacamentos especializados de infantaria leve. O século XIX, porém, é a época da Revolução Industrial e, de forma bastante rápida, chegam duas invenções para melhorar o panorama das armas de fogo. Nos anos 1830 a.C., se populariza a espoleta de percussão. A espoleta de percussão faz uso de uma substância química especial que, ao ser percutida, provoca uma faísca. Esse tipo de espoleta era imensamente mais confiável do que a pederneira. E, ainda mais importante, a partir dos anos 1840, começaram a se difundir métodos muito eficazes para recarregar os mosquetes raiados. O mais famoso de todos é o nome de Mignet e sua bala, Mignet, mas muitos outros sistemas também serão desenvolvidos com essas tecnologias. Traduzindo para os leigos, podemos ter um mosquete raiado que é tão rápido de recarregar quanto um mosquete de cano liso.
Por isso, aquela diferença na velocidade de disparo entre o cano liso e o cano raiado deixa de existir. E todos os exércitos bastante rapidamente vão se armar com mosquetes raiados. Mosquetes raiados que vão mudar drasticamente a distância de engajamento das armas de fogo. Agora, uma pequena observação importante. Quando falamos de precisão, aqui sempre queremos dizer uma precisão eficaz em batalha, mas precisamos lembrar que estamos falando de confrontos de unidade contra unidade. Não estou falando de precisão individual. Com o mosquete de cano liso, realisticamente, as unidades podiam começar a atirar a algumas centenas de metros, enquanto com o mosquete de cano raiado, essa distância dobra ou até triplica. Os confrontos são possíveis até mesmo a distâncias como 800 ou até 1000 metros, uma distância que antes só podia ser coberta com eficácia pela artilharia. Os vários pensadores militares, os diversos teóricos militares, os diferentes comandos das nações europeias e de outros lugares se veem diante da questão de como iremos lutar neste momento. Porque o alcance faz uma enorme diferença. Poder atingir o inimigo quando ele não pode me atingir é uma grande vantagem. E vários exércitos e várias nações europeias darão respostas diferentes a essa pergunta. Graças ao novo alcance, várias nações experimentarão um foco maior na potência de fogo. Onde antes as batalhas napoleônicas eram essencialmente vencidas na baioneta, as posições eram conquistadas dessa maneira. Com o novo, maior alcance das armas de fogo, os pensadores militares teorizam que é possível derrotar uma unidade inimiga, um exército inimigo, apenas com o fogo. Nos estados alemães, essa ideia ficou conhecida como Feuertaktik, a tática do fogo. E em 1854, o exército austríaco adota o novo Lorenz, um mosquete raiado, justamente com a ideia de treinar seus soldados nessa Feuertaktik, focando no poder de fogo e aproveitando o enorme alcance do mosquete raiado. Outras nações vão se concentrar muito na potência de fogo, talvez os reis dessa tática, que vão aproveitá-la em altíssimo nível, com altíssima eficácia, serão os ingleses. Os ingleses, que tinham um dos exércitos, se não o mais profissional do mundo naquele momento, a Feuertaktik, a tática do fogo, exigia realmente muito treinamento para ser capaz de atingir alvos àquela distância. Os austríacos, porém, mesmo querendo aplicar a tática do fogo, vão adotar a arma, mas nunca terão o dinheiro necessário, em poucas palavras, para treinar as tropas nessas táticas. E quando o exército austríaco, durante a Segunda Guerra de Independência Italiana, enfrentar os italianos, mas principalmente os franceses, em Solferino, as consequências serão desastrosas. Os franceses que taticamente, desde os tempos de Napoleão, avançavam ao ataque com baioneta em coluna. O fogo austríaco não foi capaz de deter esses ataques. Não tendo conseguido deter os franceses após essa guerra, os austríacos chegaram a uma conclusão errada, que o assalto sempre venceria o poder de fogo. Eles não focaram em seus erros, ou seja, a maioria dos soldados até a Batalha de Solferino nunca havia disparado um tiro na vida. Como poderiam ser eficazes à distância, se não, eles se concentraram no sucesso tático dos franceses. E a partir desse momento, os austríacos abandonariam a Feuertaktik para eles mesmos passarem a adotar o que chamam de Stoßtaktik. Em poucas palavras, a tática do assalto, a tática do avanço, avançar em colunas com a baioneta. A eficácia dessa reforma, a eficácia da tática do assalto, será, de certo modo, confirmada pela Segunda Guerra do Schleswig, onde os austríacos, junto com os prussianos, lutarão contra os dinamarqueses. Tendo derrotado rapidamente os dinamarqueses, os comandos militares austríacos ficarão convencidos da correção de sua decisão. Também aqui, o fato de o exército dinamarquês ser pequeno, obsoleto em táticas e armamentos, ficará em segundo plano. Mencionamos os prussianos porque, em todo esse contexto, os prussianos estavam armados e começavam a pensar de maneira completamente diferente. Os prussianos, de fato, nunca adotarão o mosquete raiado de antecarga. A última arma de antecarga deles era o mosquete Potsdam, em 1833, que era de percussão sim, mas de cano liso. Em 1841, eles adotarão, no entanto, um projeto radicalmente diferente.
era um fuzil de cano raiado de retrocarga, pois com a retrocarga, na verdade, se acabava contornando aquele problema de empurrar uma bala dentro de um cano raiado até o fundo, o que descrito quello che sarà risolto acontecia eventualmente com a bala Minié. Não só a retrocarga apresentava vantagens óbvias, como uma maior rapidez de disparo, mas também a possibilidade de recarregar em posições menos ortodoxas. Ao abrigo, por exemplo, atrás de uma elevação do terreno ou atrás de uma árvore. No entanto, e aqui está o ponto muito importante, o Drace surge em uma época em que as várias potências europeias ainda não haviam adotado os mosquetes raiados. Portanto, a contraparte direta do Drace seriam outros estados europeus, os mosquetes de cano liso, desta vez de percussão. O Drace, em relação a eles, teria uma vantagem tanto na cadência de tiro quanto no alcance. No entanto, os novos mosquetes de bala tinham uma precisão claramente superior à do Drace a longa distância. O Drace não foi projetado para superar esses mosquetes de cano raiado, mas sim para superar os mosquetes de cano liso. Não sei se estou me explicando. Por isso, já na década de 1850, os prussianos perceberam sua vulnerabilidade. A longas distâncias, os mosquetes de antecarga de outras nações eram claramente mais eficientes, porque eram mais precisos a longas distâncias. Em 1857, um dos maiores pensadores e gênios militares de todos os tempos assume o comando do exército prussiano. Estamos falando de Helmut von Moltke, o Velho, que reformará profundamente o exército da Prússia. Serão mudanças tão profundas que ele introduzirá alguns dos conceitos que associamos às táticas modernas. Ele reformará o método de mobilização do exército, implementará telégrafos dentro do próprio exército e um comando para as ferrovias. Ele dará um enorme impulso à produção do Drace, que estava muito lenta, quase semi-artesanal naquele momento, e em 1860 finalmente será produzido em série, também com uma nova munição que melhorava sua capacidade. Somente com as reformas de Moltke, todo o exército prussiano passará a ser totalmente armado com o Drace. E, acima de tudo, ele irá adaptar as táticas da infantaria prussiana, que ainda era capaz de lutar em linha, como nas antigas guerras napoleônicas. Mas também capaz de se dispersar, de se espalhar amplamente, em pequenos grupos, até mesmo de 8 a 10 homens liderados por um suboficial, para aproveitar ao máximo as coberturas do terreno e se aproximar do inimigo. Essa ordem é dispersa, mas, acima de tudo, a ideia de dar poder e iniciativa aos subordinados mudará profundamente a mentalidade militar em toda a Europa. A ideia prussiana, nesse momento, era sempre que possível não aceitar confrontos de fogo com outra infantaria a longa distância, mas sim avançar em grupos espalhados, aproveitando ao máximo a cobertura do terreno para se aproximar a uma distância de menos de 300 ou até menos de 200 metros, onde o maior poder de fogo faria diferença, enquanto nessas distâncias a menor precisão não teria efeito. E esses são, em essência, os dois exércitos que vão se enfrentar na Batalha de Königgrätz. Na manhã de 3 de julho de 1866, os exércitos prussianos estavam convergindo para o vilarejo de Sadova, na Boêmia, onde o exército austríaco de 184 mil homens, reforçado por 22 mil tropas da aliada Saxônia, comandadas por Ludwig von Benedek, havia ocupado as colinas para defender a estratégica cidade de Königgrätz, hoje Hradec Králové. O casus belli para o conflito, iniciado oficialmente no mês anterior, eram os desentendimentos entre a Prússia e a Áustria na administração de Schleswig-Holstein, arrancado da Dinamarca 2 anos antes, na já mencionada Segunda Guerra de Schleswig. A verdadeira razão da guerra, porém, era muito mais profunda e dizia respeito à supremacia política, econômica, mas principalmente cultural, na esfera dos estados alemães. Tradicionalmente dominada pela Áustria, mas cada vez mais contestada há quase 2 séculos pela estrela ascendente do Reino da Prússia. Não é por acaso que, em alemão, esse conflito é conhecido como Deutscher Krieg, Guerra Alemã, com uma clara referência e implicação de que essa, mais do que uma guerra entre vários estados do antigo Sacro Império Romano, era uma guerra de unificação nacional. Em 8 de abril de 1866, Otto von Bismarck assinou uma aliança estratégica com o Reino da Itália, que buscava reivindicar da Áustria uma série de territórios de língua italiana que ela dominava. Essa manobra obrigaria os austríacos a enviar para a frente italiana mais de 100 mil homens.
Por sua vez, a Prússia enviou o mesmo número de soldados para conter os estados austríacos na Alemanha e, com 3 exércitos, totalizando 220 mil homens, invadiu a Boêmia austríaca em junho, buscando um confronto rápido e decisivo para a guerra. Após uma série de confrontos menores, von Benedek sabia que estava encurralado. Os 3 exércitos prussianos, apesar de individualmente serem muito menores que o dele, estavam convergindo para a sua posição. O exército prussiano do Elba, após derrotar um exército saxão, havia se unido ao primeiro exército prussiano em sua marcha, avançando profundamente no território austríaco. O segundo exército prussiano, liderado pelo príncipe Frederico Guilherme, convergia separadamente a partir do norte. Benedek não conseguiu derrotar os exércitos prussianos um a um e interpretou uma mensagem do imperador austríaco como uma ordem para se entrincheirar e resistir. E assim ele fez. Por outro lado, os rápidos exércitos prussianos, auxiliados pela mobilização da rede ferroviária e magistralmente coordenados por Helmut von Moltke, graças ao uso do telégrafo, não deram espaço para respirar aos austríacos e seus aliados. O campo de batalha era formado por suaves colinas, intercaladas por campos, florestas e pequenos vilarejos. O exército austríaco estava disposto vagamente em forma de gancho, com o centro e seu flanco esquerdo voltados para os prussianos que avançavam do oeste, e o flanco direito recuado em reserva para proteger o centro. A batalha iniciou ao amanhecer, com o avanço prussiano pelo flanco esquerdo, isto é, o flanco sul austríaco. No entanto, ali o campo aberto e o fogo dos mosquetes raiados e da artilharia austríaca detiveram os prussianos. No centro, no entanto, a situação era diferente. Havia ali uma floresta, a Svetwald. A 7ª Divisão Prussiana ocupou-a, colocando-se em uma posição ameaçadora para o centro austríaco, que imediatamente partiu para o contra-ataque. Os prussianos, de fato, ainda aguardavam a chegada do norte do segundo exército, que cobriria seu flanco esquerdo e cercaria os austríacos. O encontro na floresta foi muito violento. Quando os prussianos tentavam avançar ou manobrar contra as unidades austríacas, eram despedaçados pela precisão dos Lorentz e da artilharia austríaca. No entanto, no terreno acidentado e cheio de abrigos da floresta, o Drais e as táticas agressivas prussianas de iniciativa individual destruíram o contra-ataque austríaco. Os austríacos começaram a batalha com uma clara vantagem numérica, mas nos repetidos contra-ataques em Svetwald perderam 38 dos 49 batalhões utilizados, um verdadeiro massacre. A chegada às 14h30 das primeiras unidades do norte do segundo exército marcou o início do fim da batalha, forçando às 15 horas a ordem de retirada geral austríaca. O confronto continuou no caos, caos no qual muitos comandantes austríacos não tinham ordens e não sabiam o que fazer. Enquanto os prussianos, fortes na doutrina da iniciativa individual, conseguiram isolar e atacar. A batalha terminará com 9.000 mortos, feridos e desaparecidos para os prussianos e de 31.000 a 43.000, segundo várias fontes, de perdas para o exército austríaco. A vitória esmagadora e decisiva levará, no mês seguinte, à Paz de Praga. A vitória de Königgrätz não foi uma vitória do carregamento pela culatra, foi a vitória das novas táticas da infantaria. Não é que os prussianos adotassem as boas e velhas táticas, mas tinham mais poder de fogo pelo carregamento pela culatra. Não, o carregamento pela culatra era funcional para a adoção de novos tipos de táticas. E aqui, essa foi para todos a verdadeira lição de Königgrätz-Sadowa. A partir daí, em pouco tempo, toda a Europa e, na verdade, o mundo inteiro passariam a adotar armas de carregamento pela culatra. E, acima de tudo, passariam a adequar as táticas de uso dessas armas. Um mês e meio após a Batalha de Sadowa, os franceses adotariam o Chassepot, seu primeiro fuzil de agulha de carregamento pela culatra. No final do mesmo ano, alguns meses depois, então os ingleses adotariam o Schneider Enfield. No ano seguinte, os austríacos adotaram o Wendral e os italianos correram atrás do prejuízo com o primeiro carcano, o carcano de agulha. E em sequência, logo após aqueles anos, surgirão todos aqueles sistemas famosíssimos de retrocarga de tiro único, não é por acaso. Aqui estamos, onde começamos nossa história, sob o monumento que lembra esse confronto. Os dois impérios não sairão ilesos, sairão profundamente mudados com o austríaco cada vez mais em declínio. E a Prússia, que, como dissemos, poucos anos depois, derrotará a França e consolidará sua existência como o Segundo Império Alemão, o Segundo Reich, a Alemanha unificada. A Itália também, nesse contexto, aproveitará a derrota austríaca para desencadear a Terceira Guerra de Independência.
Königgrätz, ou Sadova, como também é conhecida, foi uma batalha muito importante para a tecnologia e o pensamento militar. Foi aqui que realmente se consolidou essa ideia prussiana, que continua até hoje, de pequenos grupos táticos móveis de homens e oficiais que tomam a iniciativa. O Dries de retrocarga nesse contexto será apenas um meio que ajudará nesse processo. Mas é exatamente isso. A partir daí começará aquele grande pânico em toda a Europa, quando todas as potências europeias perceberam que não estavam suficientemente armadas. Naquele momento, sem uma arma de retrocarga, ninguém podia derrotar os prussianos. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Eu, como sempre, sou Vlad para História e entendo um pouco de atirar, e a gente se vê na próxima.